e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Família de Caná. Sejam bem-vindos ao programa Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá, boa tarde, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Guaspamira. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Família de Caná. Depois de falarmos sobre a criação de filhos e de filho pródigo, que para nossa satisfação foi um assunto muito agradável aos nossos ouvintes, agradecemos a participação de todos e os retornos que recebemos posteriormente. Hoje falaremos sobre o diálogo do casal, isso mesmo, diálogo do casal. E temos a honra de receber a esposa do Suede Chamoni, ela se chama Tereza Chamoni, que vai participar conosco do nosso bate-papo. Boa tarde, família, boa tarde, Tereza, seja bem-vinda. Boa tarde, Samuel, agradeço o convite e espero poder contribuir aqui. Obrigado, Samuel. Obrigado, Vicente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Suede. Boa tarde, Tereza, Samuel. Nossos ouvintes, muito boa tarde. Boa tarde também ao nosso Marcão conosco, né? Deus abençoe, que a gente possa ter um programa feliz, um programa alegre, né? Com a participação de todos. Agora são 12h20, está no ar o programa Família de Caná, desta terça-feira, 1º de dezembro de 2015. Então vamos iniciar esse mês de dezembro aí, comentando, e você pode participar conosco também. Como anda o diálogo entre vocês, ouvintes aí, marido e mulher? Nossa conversa de hoje é sobre as regras do diálogo conjugal, o que deve ser observado para que ele seja proveitoso. Participe conosco do programa de hoje pelo WhatsApp da Gospel, envie suas perguntas, comentários, alguns fatos, relatos, testemunho até mesmo, e os seus pedidos de oração. O número da Gospel é 98454-6008. 8454-6008. Diálogo. Então, eu já até falei nos programas anteriores, né? Diálogo realmente acho que é a regra, é o grande segredo para solucionar muitos problemas ou até mesmo para evitar problemas. Independente da situação, o diálogo ele é sempre bem-vindo. Mas vamos saber então, né, Suede e Tereza, por que o diálogo é tão importante? Muita gente até nos pergunta como é que a gente conseguiu ficar casado e consegue por tanto tempo, né? Não existe nenhum segredo, isso a gente não aprende na escola, mas exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. Hoje, né, como estamos aqui de casal, né, Tereza e Suede, então a gente vai estar mais falante mesmo. O diálogo é um desses cuidados que a gente deve estar observando. Eu acredito que ele é a chave que abre muitas portas para uma vida conjugal harmoniosa, né, e também para a resolução dos problemas que vão surgir no dia a dia da vida do casal, né? Para isso, o casal deve praticar um verdadeiro diálogo, né? E ele existe a partir de duas pessoas, diálogo, né? Então as duas pessoas é a que fala e a que escuta, né? Aí para poder acontecer o diálogo verdadeiro é por aí. O diálogo não é falar sozinho, não. Não. Mas sempre entre o casal tem um que fala mais e tem outros que falam menos, né? Tem uns que guardam as suas coisas pro seu coração. Eu tenho até essa experiência com a Rita, que Rita é uma mulher muito calada. Às vezes a gente tem que adivinhar o que está na cabeça dela, né? Ela, com muita dificuldade, ela externa o que vai dentro dela. Mas a gente já tem tantos anos de convivência, a gente já aprendeu até a conhecer essas coisas, né? Então eu queria saber de vocês, entre vocês dois também, quais são aí os obstáculos, né, que vocês percebem e que fazem com que o diálogo não aconteça entre um casal? Bom, existe a diferença de mentalidade, né? Homem e mulher possuem aspectos adversos na formação da sua personalidade.
A gente também pode falar uma coisa que dentro do lar não pode faltar nunca, é falta de Deus, né? Não pode estar ausência de Deus, é importantíssimo, né? Uhum. Primeira coisa é a gente não querer reinar sozinho dentro de casa. Existe um Deus e Senhor que nos criou, né? Então, no lar de cada casal, de toda a família, tem que ter Deus presente. Com ele estando ali, as coisas começam a se facilitar, né? Agora, a Tereza comentou sobre a diferença de mentalidade. O que acontece? No caso do homem, por exemplo, ele é mais racional, né? Ele é prático, ele é objetivo, ele é introspectivo. Muitas vezes, né, de pouca fala, né? É muito displicente também para certas coisas, né? Distraído para pequenos detalhes, né? Por exemplo, né, data de aniversário. Às vezes você tá assim, às vezes o camarada tá lá, a mulher tá com a cara fechada, não sabe qual o motivo que tá levando a isso. Mas o que foi que você tá assim? Você não tá lembrando que hoje é nosso aniversário de noivado? Né? De noivado, né? Então, essas coisinhas às vezes. Várias né? datas, né? Gente, realmente as mulheres vão concordar comigo que nós somos bem mais emotivas, costumamos agir por impulso, temos mais necessidade de falar, com exceção de algumas, né? Somos muito intuitivas e valorizamos esses detalhes. Então, datas para nós são muito importantes. Mas às vezes também alguns comentários, eu até lembrei aqui de um fato que aconteceu comigo e com Rita. A Rita resolveu vender um produto aí que faz emagrecer. E o cara que vendia esse produto resolveu fazer uma festa no dia do nosso aniversário de casamento. E eu faço aniversário de casamento com meu irmão, que a gente casou no mesmo dia, com 2 irmãs. Nós somos casados 2 irmãos com 2 irmãs no mesmo dia. Então ele fez a festa na casa dessa mulher. E eu caí na bobagem, lá na brincadeira, que eu brinco muito, de falar com ele assim, nossa, se esse produto seu fizer a minha mulher ficar magrinha, igual a Gisele Bündchen, eu compro uma caixa desse dia todo mês. Menino, minha mulher ficou com a cara feia pra danar lá. Eu não sabia por quê. Quando a gente chegou em casa, olha pra você ver como é que as coisas... Quando a gente chegou em casa, nossos filhos tinham preparado a casa toda, enfeitou a casa, deixou recadinho pra nós que eles iam passar a noite fora de casa pra gente ficar à vontade e tal. Foi a pior noite que nós passamos junto, por causa de um comentáriozinho, infeliz, né? Que foi até de brincadeira, mas que a mulher acatou de forma completamente diferente, né? É a nossa sensibilidade que é muito aflorada. Tem que ter muito cuidado para falar com a gente. Mas a gente sabe, né? Homem não tem muito essas percepções de, né? Então aí no diálogo então tem que ter regras, né? Eu acho que tem que ter regra. Então, o que vocês falam aí sobre as regras que devem ser observadas aí nesse contato marido e mulher? O diálogo, quer falar primeiro? Não, pode falar, Tereza. Uma das regras é que o diálogo tem que ser praticado quando você está ouvindo o outro, você tem que ter paciência para ouvir o outro, né? Você tem que estar realmente disponível para estar ouvindo a pessoa, né? O seu marido, a sua esposa. Por quê? Porque muitas vezes a gente, com a correria, a gente se esquece, né? Então a pessoa quer falar com você, você fala, tá, pode falar que eu estou ouvindo, e está fazendo outra coisa, né? Então você não está totalmente disponível. E outra situação também, que às vezes dificulta o diálogo, né? É o homem, às vezes, a introversão masculina. Camarada fechado, né? Mas que muitas vezes também ele é só fechado dentro de casa. Lá fora, com os amigos, com os colegas de trabalho, ele tem uma postura diferente. Então a introversão masculina é aquele camarada, né? Que muitas vezes chega em casa, a hora que ele põe os pés dentro de casa, já com a cara fechada, aí ele já tira toda a condição do pai, né, da esposa, dos filhos, chegarem para ele, para poder perguntar como é que foi o dia, né, provocar um assunto e tal. E não dá liberdade, Não dá liberdade, então ele se fecha, né? O canal, ele é muito rico, porque nos nossos encontros, né, a gente tem vários testemunhos, né, de pessoas que vivem o dia a dia no conjugal. E teve uma situação em que uma das esposas lá contou pra gente que ela foi participar de uma festa da empresa do esposo. E lá naquela festa toda, chegou um colega dele e falou, então você, fulano, que é a esposa do fulano de tal e tal. Eu falei, sou eu mesmo. Puxa, mas seu marido é sensacional. É um cara muito benquista aqui na empresa, todo mundo gosta dele, tá sempre rindo com ele, tá sempre contando uma piada, descontraindo a gente e tal.
E ela pensou assim, será que tá falando do meu marido mesmo? Né? Não seria outro cara? Porque em casa ele agia totalmente diferente, né? Fechadão mesmo. Então a intervenção masculina é um dos obstáculos, né, ao diálogo. E só um comentário breve, tanto essa questão para desbloquear essa introversão, né, para favorecer o diálogo, né, em casa, eu vejo que é questão de hábito também. Sim. Então, às vezes o casal passa 6 meses, passa um ano, não é, ele é assim. Mas por que não tentar um hábito diferente e ali em diante vai se tornando uma coisa mais comum e aí o casal vai viver bem melhor, né? Com praticar, certeza. né? É a prática mesmo. Mas a gente vai descobrindo técnicas de fazer também, né? Eu falo isso porque esse tempo todo de casado, a gente vai passando a conhecer mais o outro. Então a gente começa a descobrir qual a melhor forma de falar, qual que é o melhor jeito, qual que é o melhor momento, né? A gente começa a conhecer, né? Até o tipo de reação, a gente começa até a prever as reações que o outro vai ter a uma colocação da gente. Né? Ou seja, Vicente, esse diálogo ele tem que ser praticado no momento oportuno também, né? Com certeza. Então, às vezes, se a mulher está de TPM, né? Se ela está nervosa, você sabe que ela está de TPM, evite falar certas coisas, né? Porque a pessoa fica muito irritada, né? Momento para tudo, né? Tudo. No lar tem um momento para tudo, inclusive para o diálogo, Para bom o diálogo, né? Às vezes um dos dois não tá bem aquele dia e tal, você tem que perceber isso, né? Ou então, quando você, né, for procurar conversar, às vezes um assunto mais delicado e tal, sua esposa, seu marido fala assim, hoje eu não tô bem, não tô legal. Respeitar. Né? E você entender aquilo, né? A pessoa entender que realmente aquele momento não é o legal, então é oportuno. Agora, você disse aí, né, Samuel, com relação ao introvertido lá, né? Que tem que praticar, né? Tem que ser. E não só praticar, ele tem que ser constante também. A gente tem que procurar no diálogo constante, né? Dia a dia ali acontecendo. Você tem que estar procurando resolver todas as questões que vão chegando, que vão surgindo. Porque depois vira uma bola de neve, aí fica mais difícil. Com né? certeza. Depois que criou aquele pelotão, meu amigo, aí você tem que desbastar aquilo. Eu não sou casado, como o pessoal já sabe aí da rádio, porém, eu tenho pais, né? Então eu vi isso, meu pai comentando muitas vezes que o que tem um assunto ali, para não tornar ele pendente, não deixar ele muito tempo, já tratar daquele assunto justamente para não ficar, depois ficava assim, né? Voltando no passado e desenterrando, sendo que não resolveu. É isso que vocês estão querendo dizer? Cascar a ferida, né? Você, quando você não resolve um problema no diálogo, né? Vira e mexe, você toca naquele assunto que machucou você lá atrás, aí a ferida abre novamente, aí vem aquele mal-estar, não é, Tereza? Exato. Então, uma coisa também que a gente observa muito é que o individualismo prejudica muito esse diálogo e essa harmonia conjugal, né? Então tem pessoas que são muito individualistas, então elas querem impor só a opinião delas, né? Tem dificuldade de ouvir o que o outro está dizendo, porque não quer realmente mudar a sua opinião, né? Então isso aí a gente vê que prejudica demais e não pode ser benéfico para o diálogo. Diálogo é sensacional mesmo. Outra coisa que atrapalha bastante, comodismo. Né? A pessoa acomodou, tá ali na dela, não quer, né? Acha que do jeito que tá levando o casamento tá bom. Não quer dor de cabeça, né? Não quer dor de Às cabeça. vezes cutuca um assunto, aquele assunto vai gerar um mal-estar, aí ele não quer resolver, Exato. aí ele prefere ficar acomodado. E você tem então você tem que ver se de repente esse comodismo, né, não é uma forma cômoda de você fugir do diálogo. Vou evitar a confusão. Né? Eu costumo falar que, por exemplo, o cansaço físico, né, atrapalha muito o diálogo, mas se aquela pessoa toda vez você tenta bater um papo com ela, falar, não, agora não, eu estou muito cansada, então procure um médico, porque se ela não tiver anêmica, ela está realmente fugindo do diálogo. Tá? Sempre a mesma desculpa. É a mesma né? desculpa. Complicado. Tem questão também de orgulho? Como é que é a questão de... Isso ocorre no... O orgulho é um sentimento individualista, né? É falta de humildade, porque a gente não é dono da verdade, né? Então, às vezes, você não quer dar o braço a torcer. No seu íntimo, até você sabe que você não está totalmente certo. Mas perante o outro, você tem aquela dificuldade, né? Nós já tivemos no início de casamento algumas situações em que a gente mantinha o orgulho, né? Ficava muito em silêncio um com o outro, sem um dos dois dar o braço a torcer. Por quê que a gente chegou naquele ponto? Né? Tem até um termo que eles falam assim, minha mulher tá emburrada.
Se a gente analisar bem, emburrada é atitude de burro. Não é isso? É isso aí. Né? Ou seja, se você se fecha ao diálogo, você está tomando uma atitude de burro. Né? Porque o diálogo é que faz fluir o amor, fluir a amizade, fluir as coisas entre um casal. Vicente, antes da gente participar da família de Caná, né, a gente vai ao longo da vida, você vai aprendendo, né? Então, depois que a gente passou a fazer parte da família de Caná, participamos dos encontros, né, revisão matrimonial, e a cada encontro que a gente participa, a gente está aprendendo mais ainda, né? Isso, né? Renova. Com certeza. Aí, nesse tempo antigo, a gente já chegou muito a trabalhar juntos, né? Então, assim, acontece muitas vezes o desgaste. A gente, às vezes, discutia e parava de conversar um com o outro, né? Ficava lá uma semana, 10 dias sem falar um com o outro por causa desse orgulho. E quando a gente retornava, né, que você voltava, você não sabia mais o que levou aquela situação. Você não se lembrava mais. Tinha tanta importância que você não sabe mais o que então, ocasionou o mal-estar, né? Um breve comentário, eu acredito que não seja o caso de vocês, mas é uma coisa que me incomoda e que faz me crescer muito como pessoa em relação justamente a essa falta, né? Congelou ali a conversa entre o casal. E eu vejo algumas pessoas, né, no dia a dia comentam, até amigos mesmo, que deixam de conversar, mas assim, tem os assuntos pendentes para tratar. E às vezes, tadinho, coloca a criança como paredão, né? E aí fica assim, dá recado pra sua mãe, dá um recado pro seu pai, fala pro seu pai, do lado e dando recado. Isso dificulta mais ainda, envolve uma terceira pessoa que é a criança. Pelo amor de Deus, você é tão ruim. Isso aí é triste, né? né? Evita ao máximo, né? Porque isso não vai resolver o problema e vai criar mais problema. Vai criar mais problema. Pelo contrário, vai criar mais problema. Com certeza. Né? O filho não é para ser usado dessa forma, né? Então, que mais favorece? Quer falar, Tereza? Que mais favorece? Uma coisa que chama muita atenção é a falta de tempo hoje, que ninguém está tendo tempo, né? Então, as prioridades para esse tempo é que tem que ser vistas também, porque muitas vezes você passa muito tempo no WhatsApp ou passa muito tempo em qualquer outro meio de comunicação, né? Tem uma frase do Padre Oswaldo que eu guardei, falo muito até para os meus alunos dando aula de autoescola. Quem quer arruma um tempo, arruma um jeito, arruma uma forma. Quem não quer, arruma uma desculpa. Isso mesmo. Então toda vez que a gente quer fugir de um problema, fala, não tive tempo, não pude. Mas para as coisas importantes pra gente, para aquilo que você quer fazer, você sempre arruma com certeza. Mesmo, né? Tem gente que fala, eu não tive tempo, mas se você perguntar como é que foi a novela ontem, ele explica. Ele fala para você. Quanto foi o jogo ontem? Ele conta tudo direitinho. Então, pois é. Tempo essa questão de preferência, né? Você coloca na sua agenda aquilo que você quer. No nosso caso, eu acho que a gente não tem essa dificuldade, né? O diálogo com a gente flui, né, Suede? Flui. Porque a gente pratica ele mesmo. O diálogo muitas vezes fica parecendo, né? Vamos dialogar, né? Então quando fala assim, você já vai discutir relação, que vai estar, né? Aquela coisa árida. Na verdade, dialogar é você estar ali um com o outro, atento, né? Conversando, às vezes você está conversando coisas... Nada demais. Balela, né? Abobrinha. Conversando abobrinha. Rindo de coisas, né, engraçadas. As coisas sem importância. Mas você ali, você está praticando o diálogo. Você está criando aquela aproximação dos dois, né? E isso aí vai facilitando. Agora, tá falando aí do WhatsApp, né? E do coisa. Meio de comunicação é uma coisa que atrapalha pra caramba. Nossa Senhora. Né? Antigamente era o rádio, né? A televisão. Hoje já não é mais. Agora nós estamos com um casal no nosso grupo de pós-encontro que o marido tá quase chutando o balde por causa desse num negócio chamado Fazenda. Eu nem sei o que é exatamente, né? Mas eu sei que é jogo, né? Algum tipo de jogo de celular. Que a mulher dele não sai do Pois as pessoas... Até na hora da coisa ela tá com Então, você veja bem, aí o camarada, né, um dos dois chega em casa, por exemplo, né, chega do trabalho e tal, vai direto para o computador, né, vai para a internet. E em um segundo ali, ele digitou ali, acionou, ele tem notícia do mundo inteiro, ele tem notícia de futebol e tal, mas muitas vezes ele não está sabendo o que está se passando dentro de casa, né? Com a sua esposa, né? Com a mulher que ele ama, com seus filhos, não sabe com quem que o filho sabe, não sabe como é que é na escola. Então, sentou ali, em frente à televisão, ou né, a internet, ou o próprio WhatsApp, que hoje você olha aí,
muitas vezes, nós fomos ao médico essa semana, eu estava observando, tinha algumas pessoas sentadas, vários casais, todos eles sem conversa, todo mundo no telefone ali, só No digitando. seu mundo particular. Seu mundo né? Outro dia mesmo nós estávamos conversando lá no Caná com o Suede, nós rimos demais do Suede falar dos grupos do WhatsApp. Se você olhar as caras que o Suede fazia, né? Aí chega lá a Palminha. Você vai ver, tem 30 mensagens. O meu telefone, ele tem um cantozinho de um pássaro, mas ele fica cantando o dia inteiro, porque o WhatsApp é mensagem o tempo inteiro, né? Dá pra fazer um programa só pra falar sobre os meios de comunicação e o prejuízo na família. Isso. como um todo. Agora, interessante que nós dois temos o WhatsApp, mas a gente prefere estar conversando, se está longe, por telefone. Eu acho que a gente prefere ouvir a voz do outro, porque às vezes Com você vai certeza. mandar uma mensagem, fica uma coisa tão fria, né? Impessoal, Por né? mais que você ponha uma figurinha, não é legal. Então a gente ainda conversa mesmo por telefone, quando não está próximo. É justamente quando a entonação de voz, né? Por causa do feedback também, às vezes você fala tudo direto num texto, Isso. não dá nem chance da pessoa interagir contigo. Né? Não passa, o texto não passa o seu sentimento. Não passa daquele emoção, momento, né? Não passa emoção. Não passa o sentimento daquele momento. Então, Isso. é melhor mesmo que seja. Né? E assuntos sérios, eu acho que não deveria ser nunca tratado via A Mensagem. distância. a distância. A distância. Né? Nem recadinho. Com certeza. Tem que ser sentar e conversar mesmo. Olho no olho. O nosso bate-papo tá muito bom. Nós vamos dar sequência, dando algumas orientações. Você pode continuar, nós estamos recebendo alguns testemunhos aqui pelo WhatsApp. Eu estou muito satisfeito e tenho certeza que o programa está acrescentando para você. Né? Então continue participando, pode mandar suas mensagens pelo WhatsApp. Nós vamos dar alguns recados em relação à nossa família de canal, os nossos projetos e como que anda também a nossa agenda. Isso, a gente não pode esquecer, né, do nosso objetivo como família de Caná, que é salvar vidas, né? Então é muito importante a gente não esquecer aí dos dependentes químicos, né, que não tem recurso para custear o seu tratamento. E a família de Caná está com um projeto aí que é a Corrente do Bem, que a gente pede a todos que participem aí dessa doação premiada da Corrente do Bem. E é o seguinte, né? Todo valor, né, que for arrecadado vai permitir, né, que acolhamos 30 dependentes químicos que não têm recursos, né? Então a gente pede que você colabore doando, né? E é muito simples, né? Entre em contato conosco pelo telefone 34629221 ou através do Facebook, Família de Caná, que nós iremos fazer com que os cupons da sua doação cheguem até você. Acho que é muito importante, né? O Natal está chegando. Vamos dar um presente, né, para um dependente que está aí tão precisando, né? Necessitado de renascer. Isso. Né? A gente até sugere que você compre aí o cupom da Corrente do Bem e presenteie a sua família, né? Quem sabe se um desses prêmios não sai na sua família. Compre e dê de presente para a sua família. Isso aí. Apenas R$10, né? Você pode fazer um presentão na sua família aí e ajudar a sua família, né? Ajudar a família de Caná também a crescer, né? Você tem alguma mensagem, Samuel? Vamos lá, eu vou ter que participar aqui, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, né? Ela chama Aline do Bom Conselho. Ela pede oração aí pela vida conjugal, já tem 4 meses de casada, ela está com esse jovem chamado Gabriel há 8 anos, ele já se conhece. E um testemunho interessante que ela colocou aqui, que eles criam uma oportunidade para o diálogo. Uma delas é durante o trajeto de trabalho ou da faculdade para casa. Legal. Eles moram muito longe de Belo Horizonte, mas trabalham na Grande BH. E aí ela falou que para favorecer esse diálogo, dentro do veículo eles não mexem com o celular e nem ligam a rádio nem música. Ó, que bom. Eles ficam no silêncio. Aí o silêncio, né, geralmente incomoda, mas eles têm um maior prazer em conversar, em colocar o dia, né, a expor um pro outro, e eles participam. Então um abraço aí pra Aline e Gabriel, parabéns aí pelos 4 meses de casamento já, né, que Deus continue fortalecendo. Nós temos a participação também da Jussara Neves, pede oração aí pra ela, pros filhos, pro marido também e pro casamento. Nós temos uma outra pessoa que não se identificou, mas que pede muito as orações aí pelo marido, que não tem praticado a oração, o diálogo em casa. Eu vou só aqui achar só a região que ela mora aqui, ó. Ela é do bairro Novo Letícia, tá? Então ela pede oração pelo marido que tem dificuldade, ele não tem diálogo em casa.
com os filhos e muito pouco com ela. A gente sabe, ela diz que é muito difícil. A gente imagina mesmo, né? E é muito interessante, nós falamos aqui que o grupo de pós-encontro ele contribui muito para isso. Muito. Né? Demais. Por mais que o marido tenha resistência, tenta aproximar ele na medida do possível de algum outro casal que, né, já tem uma caminhada, para que de fato melhore o clima em casa. E isso até os próprios filhos mesmo pode ir dando aquela provocada, né? Ô pai, né? Ô pai, vamos tentar sentar, bater um papo, vamos colocar o dia a dia, né, em conversa. Um abraço aí pro Helder Pedecostes, ele é de BH. Ele pede aí, né, vitória na área financeira, emprego para os filhos e Santificação na família. uma santificação na família, isso aí, ó. Enquanto você está olhando aí, Samuel, vou mandar um abraço aqui para Guilherme e Regiane. Estão nos ouvindo sim. lá, do nosso grupo Harmonia, né? Mandaram uma queridos. mensagem aqui, muitos queridos, né? É, Casalzinho de gêmeos que eles têm, além da Isabela. isso. A Patrícia do Jardim Canadá, Vocês Patrícia Heres, né? eles estão ligadinhos aqui com a gente. Legal. Muito obrigado, Patrícia, um abraço. Tá falando aqui, ó, Suede e Tereza, vocês são canais de graça para nossa família. Amamos vocês. Obrigada. Amém. Patrícia Nós também Heres. amamos. Deixa eu ver se tem aqui. Agradecimento aí pelos pedidos de oração. Uns 15 dias aproximadamente atrás, eu pedi oração para Neemias da Silva Souza, um familiar. Passou por uma cirurgia, um processo, recuperação de saúde agora que a gente pede, referente a torácica. É uma cirurgia que ele teve que fazer na região do tórax. Né? Mais alguma anotação de aniversariantes? Eu quero mandar um abraço especial hoje para o Guga Pessoa, né? O Guga Sim. também é do nosso Valeu, grupo Guga. de casais, né? O esposo da Letícia que fazia a apresentação do programa. Guga, parabéns! Tô sabendo que são 21 anos, não é isso mesmo? 21? Em Aquele cada Guga perna, que em apresentava cada o perna, programa? em cada perna, né? Cada pé. Que Deus te abençoe, Guga. Muita saúde junto da Letícia, da Clarinha e da Ana, viu? Muitas Eu queria felicidades. também mandar um abraço especial pro Edinho, meu sobrinho, que fez aniversário ontem, né? E também para os casais que participaram esse final de semana da escolinha lá do Caná, né? É sangue novo que tá chegando na equipe Sangue de servente, né? Graças Então a aos Deus. casais que participaram da escolinha do Caná esse final de semana, ok? Mandar um abraço também para os coordenadores de grupo de pós-encontro, né? Dizendo que o programa está aqui à disposição dos grupos de pós-encontro também. Estamos falando sempre de família. Família de Caná, É. lutando para fazer famílias felizes, né? Para Paula, mais um ouvinte aqui, né, participando do WhatsApp. Ela nos ouve lá de Itaquaraçu de Minas. Ela pede oração e saúde e paz para a família, para abençoar também a escola, que ela, né, provavelmente trabalha ou estuda. Maria Solange, Daniela, Dayana, coloca todo mundo em oração aqui pela cura e libertação também para Janaína e para todos nós aqui, saúde e paz. Paz de Jesus e muito amor de Maria. Estamos ligados todos os dias. Aí, ó. Lá de Itaquaraçu de Minas. Ela destacou mesmo, lá de Itaquaraçu de Minas. Alisson Roberto mandou testemunho aqui também, pedindo oração para a família. Gente, a gente sabe que as dificuldades em casa, é comum, mas não pode deixar ser comum, tá? Ele diz aqui, ele é lá de Ribeirão das Neves. Os irmãos deles estão passando por turbulência no casamento. Então ele pede aí, né? E a esposa também, Solange, Elisângela Gomes, já teve dificuldade lá, alguns casos também de pessoas que já se afastaram, já se desligaram de casa, né? Em vez de dialogar, simplesmente bate a porta e fui. Mas de repente, viu, Alisson Roberto, a família de Caná, ela está estruturada para poder estar ajudando essa situação de dificuldade na vida conjugal. Nos procure, né? Os encontros estão para ajudar. Enquanto esse ano já não tem mais encontro de casais, né? Só ano que vem. Mas se você quiser, pode nos procurar para a gente estar conversando, tentar, né, amenizar a situação, para que em março, se Deus quiser, vocês estarem renovando os seus votos de casamento aí. Uma das grandes frustrações que a gente tem no Caná, principalmente nos grupos de pós-encontro, são isso, né? A gente trabalha, né, medita, né, treina, convida, esse diálogo todo, convida e tal, e às vezes o casal se recusa, se separa por falta de aplicar, por falta de pôr em prática. E já tivemos muitas vitórias, né, de casais que chegaram até o Caná separados. Separados. Né? E hoje, graças a Deus, e hoje são estão exemplos, né? Muito bom. Isso é gratificante, porque a gente está ali trabalhando e você conseguir participar de um momento desse é muito... Para nós muito gratificante. Gente, são vários testemunhos aqui pelo WhatsApp, tá? A gente sabe que a falta de diálogo prejudica mesmo. Continue mandando, você pode entrar em contato com a gente. Uma orientação é mandar contato através do Facebook do Caná mesmo. Você procura lá Associação Família de Caná.
por inbox mesmo, aquela caixinha de mandar mensagem, né? Você pode mandar seu testemunho, mandar seus contatos. Na medida do possível, o que for, né, ao nosso alcance, vamos tentar ajudar, mesmo não sendo um encontro, mesmo não sendo época, para a gente estar, de fato, contribuindo aí para que vocês melhorem o diálogo e o convívio em casa. Aqui, ó, tem um ouvinte pedindo oração para o esposo dela. Ele é muito bom, mas é um pouco desligado. Fica mais na televisão ou no celular. Desligado no diálogo, Desligado, ligado nas outras coisas. Mas a a gente partir sabe. de hoje, com certeza, Ela vai provocar isso aí. ela vai provocar. Vamos continuar rapidinho o nosso bate-papo? O Vamos nosso lá. tempo já está meio curto. Já está esgotando, mas eu queria que vocês destacassem, se isso estiver na programação de vocês, coisas que favorecem aí o diálogo para ser bem sucedido. Alguns tópicos e algumas dicas rápidas, para que o pessoal mesmo que está participando tenha essas condições aí de tentar e, de fato, ir modificando o lar, o mundo delas, né? Que o primeiro mundo que a gente tem que tentar modificar é dentro de casa. Então, as dicas para poder modificar o diálogo para ser bem sucedido. O que favorece? Algumas dicas. Bom, quando se fala em diálogo, dá a impressão de muita seriedade, mas ele deve ser caloroso. Caloroso, sem pegar fogo, porque senão já vira discussão, né? Mas a gente não deve manter o diálogo só para assuntos áridos, né? A gente deve se fazer presente, ele deve se fazer presente de uma forma mais descontraída também. A gente rir junto de situações engraçadas, né? E oportuno também, que a gente já falou e eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante no diálogo é que ele deve ser verdadeiro e sincero. Sincera, É isso aí. isso Com que eu certeza. acho que é assim muito importante. Não tem que Verdadeiro e buscar certeza. subterfúgio, né? Isso. Vamos lá. E não quer dizer também que por ser verdadeiro, você tem que ser grosseiro Tem que também ser ao rude, falar, né? Tem que Forma ser rude, nenhuma. exatamente. Ele tem que Né? verdadeiro, a sua verdade. Jesus É. fala no Evangelho que é a sua verdade, que é a verdade é que te liberta, né? Sim. Então, Isso. quanto mais verdadeiro você for, mais liberto É. você vai ser para dialogar. E, não é? e o Suede fala do desarmado, É né? É Uma uma das- coisa também. uma coisa importantíssima, né? O diálogo, para ser legal, para funcionar, ele tem que ser desarmado. Que significa esse desarmado? Se você me chama para poder conversar alguma coisa, normalmente, né? Se você chama, a pessoa já se fecha, já se prepara, né? Se arma de argumentos, né? Começa a imaginar milhões de O coisas. que ele vai né? falar comigo, né? O que ele tá querendo Já conversar? vai com pau e pedra na mão. Já imagina até a resposta que vai dar para ele. Exatamente, tudo programadinho, né? E na verdade o diálogo mesmo verdadeiro, né, entre marido e mulher, ele tem que ser desarmado e tem que ser caridoso, né? Caridoso é você fazer esse diálogo, né, com humildade, com amor, com tranquilidade, Sem né? ferir, né? Sem o- ferir. Com Você certeza. pode falar a verdade, você fala o que você quer, mas com carinho, com delicadeza Com certeza. e a Quando pessoa a que está gente te gosta, ouvindo. a gente cuida, não é assim que a música fala? Isso Quando a mesmo. gente gosta, é claro que a gente cuida. Então nós temos que cuidar do outro. Cuidar do outro sempre. Até no diálogo. E com certeza, isso aí é uma dos grandes chaves, né, para a gente estar conseguindo, né? Por exemplo, né, nós estamos com 35 anos de casados, né? Você, Vicente, 34. 34, né? E muitos aí, por aí, ó, né? Muitos anos. Com certeza, o diálogo é uma das chaves realmente para poder a gente obter o sucesso na vida familiar e conjugal. Com certeza absoluta. Vou mandar um abraço aqui só pra Rosária. Rosária mesmo? É a Rosária e Eustáquio? Não, Dária. Dário E Eustáquio. Estão nos Ai, ouvindo também. ó, que Falou legal. Falou que o programa Que tá ótimo. maravilhoso, mas chegou ao fim. Abraço, Eustáquio, Dária. Vamos Ação. deixar bem claro que os pedidos de oração, o Cacá e Cristina participaram também. Nós temos a Rosária de Birité, temos a Daiane. Todos os pedidos vão ser colocados na oração do terço, que é um programa sequencial desse, tá? Nós vamos colocar todos, anotamos aqui um por um, vamos colocar tudo nos colos de Maria, para que ela de fato receba e dê o conforto. Pelo menos o conforto a gente tem certeza que ela vai nos dar. E mediante, né, a possibilidade, Deus vai atender o seu pedido, vai atender e vai favorecer para que de fato você consiga fazer sua parte também e melhorar a vida em casa. Só um recado final aqui. Franklin e Priscila, casal novato no grupo, tá nos mandando mensagem. Um abraço grande, perseverem que o caminho é esse aí. Um abraço para todos os casais do nosso grupo Harmonia e também do grupo Mutirão, né? 79. Isso aí. Maravilha. Com as graças de Deus, vamos encerrando mais um programa Família de Caná. Lembramos que pelas ondas da rádio Gospel Mira, muito agradecido, vamos ao ar todas as terças-feiras, 12h15. Contamos sempre com a sua audiência e participação. Os trabalhos técnicos realizados
foi por Ana Beatriz, ou melhor, Marcão. Marcão. Hoje foi o Marcão que realizou os trabalhos técnicos. Muito obrigado, hein, Marcão? Obrigado também a participação de Suede Chamoni. Obrigado mais uma vez, Tereza Chamoni, aí, Obrigada a você. pelas maravilhosas dicas. E esse programa também foi apresentado por Vicente de Paula, né? Isso. O Samuel Rodrigues. Obrigado, ouvintes, pela companhia e participação. Desejamos uma semana abençoada. Nos encontraremos novamente na terça-feira que vem, se Deus quiser. A todos, saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Perdoai, Senhor, e salvai o vosso povo. Fazei-nos todos sóbrios e puros, honestos e verdadeiros. Assim seja. Família de Caná. Obrigado por ter nos acompanhado neste programa. Que todos vocês tenham saúde, paz, fé, esperança e alegria de viver. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e suas famílias e permaneça para sempre.